Com certeza você tem acompanhado os desdobramentos da CPI do Lancelotti. A CPI que eu apresentei no fim do ano passado para investigar as ONGs, veio à tona uma série de denúncias contra o Lancelotti, o vídeo dele se masturbando, depois as denúncias de abuso, de assédio, enfim, chegou a hora da Câmara Municipal de São Paulo se posicionar sobre o assunto. Na última semana, houve uma reunião no Colégio de Líderes, onde ficou acordado com todas as bancadas, à exceção do PT, do PSDB e do PSB de bola, que seria apresentada e protocolada à CPI. Haveria um reajuste de escopo. Recebi a Procuradoria da Câmara, reajustamos o escopo para torná-la abrangente e conseguir investigar a crimes de abusos sexuais. Pois bem, terça-feira, dia de ontem, iniciamos o quê? A coleta de assinaturas para protocolo da CPI. Para que vocês entendam, que fique bem claro, para que eu possa protocolar um pedido de CPI e ele entrar na fila, eu preciso de 19 assinaturas. Depois eu apresento um novo requerimento, este de urgência, com 28 assinaturas para que a CPI seja instalada. Pois bem, iniciei a coleta de assinaturas, estou gravando esse vídeo às 19h26 da noite de terça-feira, e, para nossa tristeza, temos apenas 16 assinaturas na CPI. Faltam 3 para que eu possa protocolar e 12 para que a CPI seja instalada. Moradores vieram ao plenário pressionar os demais colegas para a instalação da CPI. Inclusive houve embate em plenário. Deixo as imagens com vocês. É estranho porque justamente os colegas, especialmente aqui o vereador João Ananias, o vereador Aluna, aqueles que falam tanto contra o estupro, falam tanto contra o abuso, por que defendem uma pessoa que é acusada de estupro? Por que defendem uma pessoa que é acusada de abusar de vulnerável sexualmente? Como essas pessoas falam contra abuso sexual e depois defendem o estuprador? Aonde está a coerência no discurso? Aonde está a coerência no trabalho? A coerência com as causas da vereadora Aluna que me antecedeu? Ficou aqui minutos e minutos discorrendo sobre o trabalho da CPI do assédio sexual contra mulheres, importantíssima. Mas e o assédio sexual contra menores? E o assédio sexual contra pessoas vulneráveis em situação de rua, de drogadicção, vereadora? Qual é o ponto que eu quero debater e fazer vocês refletirem? A quem interessa esconder o que acontece nessas ONGs? A quem interessa esconder as denúncias de abuso sexual praticadas por uma pessoa que usa da batina para esconder um predador sexual? A quem interessa esconder este sujeito que fomenta toda a miséria e cracolândia no centro e região da Moca? Eu, inclusive, fui à Moca, conversei com moradores para entender o drama que eles sofrem na pele. Gravei o vídeo na última segunda-feira, dá uma olhada. O Lancelotti, você pode parar qualquer morador, eles vão ficar horrorizados, eles detestam o pai. O senhor pegou o meu telefone e me ameaçou de morte. Por apoiar a CPI que a gente apresentou na Câmara. Fica evidente, quem mora, quem sente na pele, quem não é um político, sabe as dores que estão sofrendo. Quem não vive no fantástico mundo dos políticos sabe muito bem o que é estar ali podendo ser assaltado, podendo ser roubado, sem ter a certeza se vai voltar para casa com integridade física. E outra, estamos falando ainda de um abusador sexual, de um predador sexual. Um sujeito que se vale da posição de caridoso para abusar de pessoas em situação de vulnerabilidade. A partir desse momento, qualquer abuso, qualquer crime praticado por esse sujeito, ele está nas mãos dos colegas que não assinaram esse pedido de CPI. Porque qualquer indivíduo que não assine um pedido para investigar uma pessoa, um predador sexual, ele tem nas mãos a responsabilidade pela conduta daquele predador a partir deste momento. Alguns se curvam porque acham que vão perder votos de cristãos, de pessoas que vão na igreja católica. Aí eu me pergunto, que tipo de cristão passa pano para um estuprador? Que tipo de cristão prefere ter um monstro, um predador sexual debaixo de uma batina? Quem é o cristão que quer colocar o filho como coroinha junto com ele? Eu duvido. São pessoas que não entendem das manifestações das redes, que não entendem do clamor popular, porque acham que, eu conheço um padre lá da freguesia do Bororó e por conta disso aquele padre vai perder o meu voto, eu não vou assinar essa CPI. Isso é uma conduta acovardada, uma conduta que me entristece muito. Eu, particularmente, eu entendo o raciocínio e respeito o raciocínio desses vereadores, mas eu não posso esconder minha revolta, porque estamos falando, talvez,
de um dos maiores escândalos já vistos na cidade de São Paulo desde o Celso Pitta. Estamos falando aqui de uma coisa escatológica, onde um sujeito recebe recursos públicos e finge entregar caridade, mas entrega abuso, violência sexual, estupro. Um homem disse categoricamente que foi abraçado pelo padre com pênis ereto dentro da sacristia, que o padre ficou esfregando o seu pênis ereto num garoto dentro da sacristia. E ninguém vai fazer nada. Todo mundo vai ficar covardado até que horas? Até quando? Aí, ligações obscuras para vereadores retirarem a assinatura? Pressão de parocos para que vereadores retirem a assinatura? O que querem esconder? O que estão escondendo dentro da Câmara de São Paulo? Quem está por trás disso? Tem gente muito grande que eles não querem deixar investigar. É isso que está acontecendo agora. Eu não vou parar, não. Eu vou levar isso às últimas consequências. Não é porque um revés sendo orquestrado dentro da Câmara de São Paulo que a situação vai ser resolvida. Não. Comigo não. E eu conto com o apoio de vocês para levar isso adiante. Inclusive para expor. Tem muita coisa para ser exposta. Falando em ser exposto, a gente sabe do trabalho do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, que foi um exímio vereador na Câmara de Belo Horizonte, o deputado mais votado de Minas Gerais, do Brasil, e ele foi no lançamento do governo federal sobre o anúncio de 100 novos institutos federais. O Nicolas, ele é presidente da Comissão de Educação. E sabe o que é mais interessante? Esse evento foi organizado pelo PT, mas o Nicolas foi recebido com festa pelos alunos, exceto os petistas que vaiaram. Aí, vamos ficar com o vídeo para vocês darem uma olhada primeiro. Depois que eu fui eleito presidente da Comissão de Educação, o governo me convidou, ligou diversas vezes para o meu gabinete e eu percebi que, obviamente, assim, se tratava mais de um convite para poder realmente me descredibilizar, caso eu não viesse, do que, de fato, um convite de fato. Então, vim aqui, fiz o meu papel de fiscalização, afinal de contas, sou presidente da Comissão de Educação, fui muito bem tratado pelos alunos, não tão bem tratado pelo público, né, os democratas, e, obviamente, estamos aí em cima para poder ver se esse anúncio dos institutos federais realmente vai sair do papel. Afinal de contas, anunciar, teve papagaio, anunciaram picanha, entregaram aí abóbora, então vamos ver, de fato, o que vai suceder disso daí. E, obviamente, era um tiro no pé, né? As manchetes agora serão quais? Nicolas o democrata? Nicolas o traidor do Bolsonaro? Não vai colar, né? Então tentem na próxima aí, boa sorte. O mais legal é que o Nicolas, ele vai para um anúncio, ele não anuncia, ele fiscaliza, só que o mais legal de tudo é que ele esculhamba o governo do PT. Agora fica muito claro porque o Lula e toda a corja petista, inclusive a Tabata Amaral, ficaram horrorizados quando um sujeito do gabarito do Nicolas se tornou presidente da Comissão de Educação. E fica evidente a necessidade dele naquela posição, naquela função. Efetivamente, nós temos a pessoa certa no lugar certo. E ao contrário disso, nós temos a Gleisi Hoffmann, que quer proibir CACs e clubes de tiro. No projeto, a concessão de posse e porte de arma seria apenas para integrantes de nível olímpico das entidades de desporto legalmente. Agora, o cara está treinando para atingir nível olímpico. Se ele está treinando, ele não tem nível olímpico, então ele não tem acesso à arma. O que vai acontecer é nem nível olímpico vai ter. Só que praticamente ninguém vai ter acesso à arma, então ela acaba com CACs e clubes de tiro. Isso é gestão PT. Só que os traficantes da favela da Maré, que vai lá, o Flávio Dino, essas coisas, continuam bem armados, né? Só você, trabalhador, honesto, pai de família, que quer se defender, que não tem acesso à arma. Você tá na hora de pular. Inclusive não tem acesso à arma para se defender do MST, que agora está invadindo mais do que nunca. Só para você ter uma ideia, durante o governo Bolsonaro, teve os 4 anos, tá? Teve 62 casos de invasão. Primeiro ano de governo Lula, 61 casos. Ou seja, em um ano de Lula, o MST fez o que fez em 4 anos de Bolsonaro. E dados sobre a criminalidade. 2019, 117 mil CACs. 2022, 783 mil. Resultado, em 2022, o Brasil teve o menor número de homicídios em 2 décadas. Naturalmente agora sob a gestão Lula, isso aumentou novamente. E sabe o que aumentou também? A corrupção. O Lula resolveu atacar as estatais. A Petrobras, por exemplo, perdeu mais de 50 bilhões de reais em valor de mercado depois da interferência de Lula. E agora o PT vai para cima da Vale. O conselheiro da Vale pediu renúncia e denunciou nefasta influência política, nas palavras dele. E vou abrir aspas para o que disse o conselheiro da Vale. Apesar de respeitar decisões colegiadas, em minha opinião, o atual processo sucessório do CEO da Vale vem sendo conduzido de forma manipulada e não atende o melhor interesse da empresa e sofre de evidente e nefasta influência política. O Lula queria colocar o Guido Mantega na presidência, só que ele esbarrou na governança da empresa. Depois o governo e a imprensa disseram que o PT tinha outras maneiras de forçar a Vale. O Lula, no mês passado,
disse o seguinte, abrindo aspas pro Lula: a Vale não pode pensar que ela é dona do Brasil, não pode pensar que ela pode mais que o Brasil. Então o que nós queremos é o seguinte: empresas brasileiras precisam estar de acordo com aquilo que é o pensamento de desenvolvimento do governo brasileiro, é isso que nós queremos. Ou seja, ele quer o governo brasileiro interferindo nas empresas, quer estatizar as empresas. Na prática é isso. Enquanto isso, o governo inicia negociações com empreiteiras ligadas à Lava Jato. É isso que o governo brasileiro quer. E no meio disso tudo, o Lula resolveu atacar a Uber. Ele resolveu, inclusive, sindicalizar. Já expliquei isso para vocês em vídeo, o link está aqui embaixo. A questão é a seguinte: os motoristas de Uber começaram a se organizar. E aí, em pesquisa já ficou muito claro que a grande maioria dos motoristas de Uber não são de esquerda. E quem poderia imaginar, né, que trabalhadores não eram de esquerda? A grande realidade é o seguinte: soltaram as seguintes frases: sindicato não, PLP 1224 não, diga não à regulamentação, não queremos escravidão. Em resumo, a regulamentação só é benéfica para governos e sindicatos. A contribuição previdenciária obrigatória ajuda o governo a cobrir o rombo do déficit previdenciário ao invés de regular a previdência. Cria sindicatos com mais sindicalistas para apoiar o PT, tirando dinheiro do trabalhador. A corrida fica mais cara, tirando dinheiro do trabalhador. O governo inviabiliza a operação da Uber, tirando dinheiro do trabalhador. No final do dia, é o governo querendo roubar quem trabalha e quem usa o Uber para simplesmente sustentar a própria regalia e as próprias mamatas. É isso, tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.